deputados da comissão especial que analisa o projeto Escola Sem Partido bateram boca durante sessão que votaria a nova proposta. O deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Pará, chegou a brigar com a deputada Alice Portugal, do PC do B da Bahia, e vem sempre aquelas discussões acaloradas de sempre entre os deputados. Ele sugeriu que ela deveria tomar um medicamento para se acalmar, ela respondeu que era farmacêutica. Enfim, a sessão foi suspensa pela terceira vez seguida, sem a leitura do relatório, e deverá ser retomada hoje. Lembrando que o assunto também está em discussão do Supremo Tribunal Federal, Vera Magalhães, que deve julgar no dia 28 agora desse mês, uma decisão que suspendeu uma lei estadual de Alagoas que tratava de um projeto similar. Como aqui a gente tem mais civilidade que os deputados federais, vou passar a palavra ao nobre companheiro Joel Fonseca, que escreveu um ótimo artigo a esse respeito hoje. Então acho que ele está mais afinado com o tema, aí ele fala, eu falo depois. Bom, queria começar pontuando para que as redes sociais não se levantem em revolta contra mim, que olha, existe sim, muitas vezes, doutrinação política, ideológica na sala de aula. Todos nós, eu pelo menos, tive sim, por exemplo, professores de esquerda que traziam a sua ideologia para dentro da sala de aula. Agora eu pontuo o seguinte também, alguns desses professores, de fato, foram muito ruins. Era daquele jeito mais ditatorial, que exigiam que os alunos esquerdassem nas provas, não admitiam contradição. Outros, pelo contrário, foram excelentes. Professores que traziam sim suas crenças, porque em muitos assuntos é impossível você não trazer sua crença. Como é que você vai explicar um processo histórico para os alunos sem certas teorias sobre as causalidades em jogo? Você necessariamente vai trazer aí crenças ideológicas. Quando você está falando de uma história recente, essas crenças aí vão estar ligadas sim a projetos políticos que estão em existência no mundo. Então, quer dizer, de alguma forma ou de outra, para muitas matérias mais humanas, de alguma forma a ideologia estará presente. E alguns desses professores eram ótimos, estimulavam o debate, estimulavam a discussão. A ideologia deles funcionava até como uma matéria ali de levar os alunos a participarem mais. Isso para dizer que, olha, veja bem, a doutrinação em sala de aula não é, ela existe, mas ela não é o grande problema, nem de longe, da educação brasileira. Em segundo lugar, o professor, hoje em dia, tem muito menos poder do que jamais teve para fazer cabeça de aluno. Olha aqui, a gente acabou de ver o Bolsonaro eleito, com grande parte dos votos, muito jovens são pró-Bolsonaro. Se os professores tivessem todo esse poder de doutrinar os alunos e tivesse uma doutrinação forte à esquerda acontecendo, a gente não teria visto um processo como esse na sociedade. A mesma coisa quando falam do poder da mídia, sabe? A mídia que forma tudo. A mídia, os professores nadam no mar de muitas influências. E hoje, com smartphones, com internet, os jovens já têm acesso a muito mais fontes de informação do que só o professor ali na sala de aula. Nos anos 80, nos anos 90, eu poderia acreditar também. Tá bom, talvez o professor tenha realmente muito poder sobre a cabeça dos alunos. Hoje, o aluno, na sala de aula, já contesta o professor ali em tempo real. Não, tá aqui, ó, professor, site do Olavo de Carvalho discorda de você e tá feita a discussão lá dentro. Então, quer dizer, o professor nunca esteve, na verdade, muito pelo contrário, tão acuado. Porque são alunos que não respeitam mais a autoridade do professor em todos os níveis, hein? Você tem até agressão física contra o professor hoje em dia acontecendo aí de uma forma alarmante, preocupante mesmo, quando a gente vê os vídeos disso circulando na internet. Você tem a direção das escolas, sempre que acontece o conflito, o professor parece que é largado, que a direção está sempre do lado dos pais. Você tem os pais dos alunos, que hoje em dia, se o filho tirar nota baixa, não é o filho que leva bronca, é o professor que vai ouvir, vai ter mais uma pressão, mais uma cobrança em cima dele. Quer dizer, e agora a opinião pública. Porque a gente está vendo a ascensão de uma direita, é bom para o Brasil que mude. Antes a esquerda estava por cima, agora a direita. Só que, olha, a gente está vendo a ascensão de uma direita que, por ter percebido que no setor da educação tem um viés sim mais para a esquerda, ao invés de tentar melhorar a educação, que seria genial, trazer mais fontes, melhorar os livros didáticos, formar novos professores também. Cadê os professores de direito? Ao invés disso, elegeu a educação e a classe dos professores como inimigo público, como se fossem infiltrados, querendo fazer a cabeça das crianças, o que é um erro gritante. O Brasil tem uma dívida histórica com a sua população na educação, que vem desde os tempos de colônia. A gente é um país que a grande parte da população era analfabeta e que hoje em dia, grande parte da população, mais de 80%, continua não sendo proficiente sequer em leitura. O Brasil tem uma grande dívida educacional com a sua população e, quer queiramos ou não, o professor vai ser um agente central de qualquer mudança para melhor. O professor vai ser uma engrenagem-chave de qualquer projeto que queira melhorar a educação. E existem esses projetos, por exemplo, Todos pela Educação aí, que tem diálogo, inclusive agora tentando aí algum diálogo com o governo eleito, traz projetos reais, daí sim, para melhorar a educação, trazer mais meritocracia, critérios de seleção dos professores,
liberação do Fundeb para as escolas que adiram a boas práticas na educação. Tem muita coisa relevante e brigas boas a serem compradas. Brigas, às vezes, até contra sindicatos de professores, sim. Mas essa briga contra a doutrinação, isso é um bicho-papão altamente ideológico, que mira alguma coisa que não é um dos grandes problemas da educação brasileira e que gasta o nosso esforço, gasta a nossa atenção, gasta capital político para discutir algo que não vai mudar nada. Pelo contrário, parece estar a serviço de uma agenda profundamente reacionária, cuja real intenção, a gente discute muita coisa política, mas a real intenção parece estar inclusive no outro âmbito, que é o âmbito da educação sexual e da tolerância, que daí sim corre o risco de ser erradicado das escolas, que levaria uma piora nas DSTs, mais gravidez adolescente, menos tolerância com a diversidade sexual, coisa que eu acho que ninguém nesse país, seja de esquerda ou seja de direita, quer. Portanto, me parece um grande erro e uma perda de tempo e um desrespeito aos nossos jovens a gente ter que discutir tanto um projeto tão mal formulado e mal pensado quanto Escola Sem Partido. Pois é, nasceu como um movimento, né? Depois se tornou um projeto de lei e agora é um projeto de lei que quer incutir as suas ideias toda na base nacional comum curricular. Então, eu acho que a gente foi caminhando aí com algo que, a meu ver, é obscurantista. Como movimento, ok, né? Qualquer movimento é aceitável na sociedade, qualquer ativismo é aceitável, mas como projeto de lei, ele tem o nome de Escola Sem Partido, se quer contra a doutrinação, mas ele é amplamente doutrinário. O que ele prega? O que é doutrinação, em última análise? É você querer incutir na marra uma ideia em vez de admitir o debate em torno dela. Na verdade, o que esse projeto quer é fazer calar na marra qualquer debate de ideia, colocando cartaz sobre o que você deve fazer caso o professor diga algo que lhe pareça doutrinação, o que é algo totalmente subjetivo, é algo que depende de julgamento, não é muitas vezes muito claro, quando se deveria discutir critérios mais claros e mais técnicos, e eles existem, e algumas nações progrediram à custa de adoção de regras, de critérios, de metas, de balizas muito claras de aprendizado, de o que é educação. E a gente está deixando esse debate, deixando o debate sobre quais são as aprendizagens que se querem, em qual idade, para formar que tipo de cidadãos, que tipo de trabalhadores, para ficar debatendo esse bobajol. Na verdade, é disso que se trata, né? Isso parte de uma coisa meio infantilizante que tem em vários âmbitos da vida nacional. Você tem que ser de esquerda ou de direita e aí você tem que se filiar a uma série de bobagenzinhas ali para você se enquadrar neste ou naquele figurino. Isso é burro. E é burro que algumas pessoas que cresceram e que se tornaram o que são, justamente na base do debate e do contraditório, defendam isso. O que é, por exemplo, um movimento amplamente influente na sociedade hoje, como o MBL, o Movimento Brasil Livre. É um movimento que se criou na diversidade, no debate de ideias, na contramão do senso comum, do senso de esquerda, justamente, defendendo que jovens poderiam, sim, pregar ideias de direita. E aí, assim ele cresceu, no ativismo de direita. Você adotar um projeto como Escola Sem Partido, você tolhe esse tipo, inclusive, de manifestação como aquela que ensejou o crescimento de movimentos como o MBL. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nas coisas no Brasil. Não é querendo passar um torniquete na boca das pessoas, que elas não falem mais, que elas não pensem mais, que se vai mudar o viés deste ou daquele setor de esquerda para a direita. É com mais livros, com mais autores liberais, com mais autores conservadores modernos, mostrando a diferença entre liberalismo e conservadorismo, entre socialismo e capitalismo, de uma forma ampla, para que as pessoas formem a sua própria convicção. Isso que é desejável de um país maduro educacionalmente. Andreasa, você com a palavra. Pessoal, eu estava pensando aqui na pergunta do ouvinte, né? Pergunta para o ouvinte. O que você acha da Escola Sem Partido? Eu acho bom. Idealmente, como movimento, como surgiu, eu acho bom. A doutrinação existe. A pregação de professores de esquerda existe. Eu me lembro do meu tempo de colégio. Eu ainda mais especificamente, neto de um ministro dos governos militares, eu tive alguns professores que não falavam o meu nome na chamada. Não falavam Andreasa, pulavam.
E como eu reagi a isso? Enfrentando. Não sou melhor que ninguém, mas enfrentando, me forjando para o debate. Lutando, portanto, aliás, como editor, também falando como editor, estimulando o debate público, fornecendo ou tentando fornecer conteúdo para o debate público que denunciasse, em certo sentido, esse estado de coisas, mas no campo do debate, no enfrentamento de ideias. Nesse sentido, eu sou a favor do movimento Escola Sem Partido, mas eu sou contra projeto de lei. Eu sou contra a lei Escola Sem Partido. Tudo de que o Brasil não precisa é de mais legislação, de mais, portanto, imposição, porque é disso que se trata. O espírito, o valor daquilo que o Escola Sem Partido representa e propõe já está contido na Constituição Federal. E o que a Constituição Federal propõe e estimula, em certo sentido, o debate público, o enfrentamento no campo das ideias, o movimento Escola Sem Partido conforme inicialmente surgido, propondo questões, denunciando, evidenciando problemas em provas, informando o conjunto da sociedade, influentemente, sobre esse problema, fornecendo conteúdo ou alternativas de conteúdo aos jovens, aos estudantes, para que possam contestar o professor em sala de aula, porque isso é do jogo, não estimulando, como chegamos agora há pouco, o aluno a agravar o professor em sala de aula. Isso não é um ambiente saudável, isso é o antidebate. É um espírito ruim esse, me parece, um desvio ruim. O problema da educação no Brasil, pelo amor de Deus, considerando que existe a doutrinação, não é ideologia em sala de aula, é a falta de professor em sala de aula, a falta de estudo, de ciência, de conhecimento, de qualidade curricular, de qualidade do material estudado. Esse é o problema. Há um problema, sem dúvida nenhuma, de autoridade do professor. O professor, de esquerda, de direita, do que for, é banalizado em sala de aula, desrespeitado frequentemente. É isso que a gente deveria estar estudando. Olha, eu fui a Nova York fazer uma palestra numa escola, entre outras. Eu cheguei na escola e o ambiente da escola, o lugar da escola era legal, era bonito, era limpo. As coisas eram bem tratadas, era bem iluminado. Esse tipo de conformação que nós não temos aqui. Tudo largado, escola suja, sucateada, material maltratado, falta livro na biblioteca. O professor é desvalorizado, o aluno é desvalorizado. E essa é a discussão fundamental da educação no Brasil. O avanço dessa discussão, a qualificação do aluno, a qualificação do professor, qualifica o debate, a melhor ferramenta para o enfrentamento da doutrinação em sala de aula quando acontece, porque acontece. Mas me parece que nós temos uma inversão de prioridades na pauta da educação no Brasil. Não dá para ser liberal e pregar mais legislação, mais lei, e lei inócua. Perda de tempo, sinto muito dizer isso. Porque nós vamos chegar ali na frente, possivelmente no dia 28, e teremos o Supremo declarando a inconstitucionalidade dessa lei. E quer saber? Estará certo. É isso.